Olá a todos, sejam bem-vindos e a gente está inaugurando nesse vídeo aqui um novo quadro aqui no canal da Abrata, um quadro onde a gente vai tirar dúvidas dos nossos seguidores, pessoal que deixa dúvidas nas nossas redes, aquelas dúvidas que elas são mais importantes, de maior interesse de outras pessoas, a gente vai separar e vai conversar aqui com os membros do Conselho Científico da Abrata. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra do Conselho Científico e eu estou aqui com o Dr. Volney Costa, também meu colega do Conselho Científico. Olá, Volney, tudo bom? Fernando, vamos começar mais essa. Então, uma dúvida que é importante sobre a gravidade da doença no transtorno bipolar. Qual transtorno bipolar é mais grave, tipo um ou tipo 2? Mas acho que antes da gente discutir isso, eu queria conversar com você sobre o que é o transtorno bipolar tipo um, o que é o transtorno bipolar tipo 2, que eu acho que muita gente não tem clareza nisso. Vamos começar conceituando primeiro. O transtorno bipolar é uma doença crônica recorrente e episódica, tá? Sendo que no transtorno bipolar tipo 1, os sintomas de aceleração, eles são marcados por um extremo aumento de energia, o humor, ele fica muito alterado para cima, e a pessoa pode ter muita aceleração do pensamento, dificuldade para dormir, tende-se a colocar mais em risco com situações perigosas, tende a investir ou gastar dinheiro com mais facilidade, e ela perde a crítica de que ela está adoecida. A intensidade desses sintomas é tamanha que, por vezes, as pessoas elas precisam ser hospitalizadas para que a equipe médica consiga colocar a pessoa de volta no controle das suas emoções, do seu pensamento. Então, isso é considerado um quadro de mania. Por vezes, os pacientes eles podem perder o juízo, o controle dos pensamentos e ter alucinações ou delírio, que a gente chama de sintomas psicóticos. Então, a mania é um quadro clínico que define o transtorno bipolar tipo 1. Quando eu falo do transtorno bipolar tipo 2, tá? O transtorno bipolar tipo 2, ele não tem os episódios de mania, ele tem a hipomania, que apresenta essa mesma aceleração do pensamento, grandiosidade do ego, aceleração do pensamento, da fala, situações de risco, mas a intensidade do sintoma, ela não é tão impactante e ela não causa hospitalização quando comparado ao transtorno bipolar tipo 1. E nas duas condições, os pacientes eles alternam períodos de mais aceleração com períodos de depressão que tendem a ser a maior parte do quadro clínico. Então, esse é o transtorno bipolar. Olha, então, é uma coisa para deixar claro para o pessoal: o que diferencia o transtorno bipolar do tipo um para o do tipo 2 é a intensidade dos sintomas maníacos. Então, no transtorno bipolar do tipo um tem uma mania, que os sintomas eles são mais graves, mais exuberantes, em geral causam prejuízo. E no transtorno bipolar do tipo 2 tem a hipomania, que um amigo meu uma vez perguntou: Fernando, não seria melhor chamar de semimania? Falei, ok, pode ser. Seria a aceleração psíquica, porém com menos intensidade. Aí tem duas coisas importantes que eu queria falar. A primeira que eu queria levantar é a seguinte: a separação entre transtorno bipolar do tipo um e do tipo 2 fala alguma coisa, diz respeito à depressão? A depressão no transtorno bipolar do tipo um e do 2 é diferente? Como é que é isso? Não existe uma diferenciação nos artigos, nos livros, a gente não tem base de evidência de que, em termos de intensidade, as depressões sejam diferentes. O que a gente sabe é que no transtorno bipolar tipo 2, a depressão ela tende a ser mais arrastada e, por vezes, então, prolongada. Tá? E quando você vai ali imprimir o tratamento, ela tende a responder um pouquinho mais devagar ou mais devagar do que do transtorno bipolar tipo 1. Agora, quando a gente pega para tentar diferenciar a natureza, o perfil de sintomas, ou, no geral, se há diferença de um de outro, isso não é claro nos artigos científicos. Tá, então quer dizer que a depressão no transtorno bipolar tipo um e do tipo 2 elas podem ser igualmente graves, igualmente prolongadas, igualmente de difícil tratamento. Olha, e pode acontecer até do tipo 2 ter depressões mais graves que do tipo um, né? Do transtorno bipolar do tipo um ter maior exuberância de sintomas maníacos, tem gente que acha que a doença é mais grave. Mas ainda que os sintomas maníacos no transtorno bipolar do tipo um, ainda que as acelerações psíquicas sejam mais intensas,
isso não significa necessariamente que a doença é mais grave. As pessoas associam diretamente uma coisa com a outra. Então, uma coisa que é importante as pessoas diferenciarem é assim, não é porque a intensidade dos sintomas é maior que os prejuízos na vida da pessoa também serão maiores. Porque muitas vezes uma pessoa que tem uma intensidade de sintomas grande, o que acontece? Faz o tratamento adequado e vai muito bem. E muitas vezes aquela que faz sintomas mais leves pode não ir tão bem com o tratamento e ficar com sintomas muitas vezes residuais e crônicos que acabam causando muito mais prejuízo, né? E uma outra coisa é a respeito do diagnóstico. Existe alguma evidência mostrando que o transtorno bipolar do tipo 1 ou do tipo 2 tem o diagnóstico mais rápido, mais efetivo? Como é que é isso? Não. O transtorno bipolar tipo 1, ele sempre foi tido como o terror dos transtornos de humor, tá? Então, sempre entendeu-se que era uma doença mais grave. E a gente tem visto agora correntes na internet tentando colocar ou classificar como o transtorno bipolar sendo mais grave do que o transtorno bipolar tipo 1, causando, inclusive, grande confusão. Essa foi a dúvida que a gente recebeu, dos usuários, via internet para a Abra. E aí é o grande ponto. Não existe base de evidência que consiga comparar a gravidade de uma condição ou de outra, porque as duas doenças, elas se comportam, as duas condições médicas, elas se comportam de forma bastante distinta uma das outras, cada uma tendo o seu perfil de gravidade ou de impacto na vida do indivíduo. Agora, pensando nisso que você me questionou, do tempo do diagnóstico, a gente tem que trazer, separar aquilo que é colocado nos livros, dos artigos científicos fora do Brasil, em que fala-se que o transtorno bipolar tipo 1 ele vai ser diagnosticado mais facilmente, porque o paciente tem episódios de mania, então vai ser visto. Quando a gente traz para a realidade brasileira, tem estudos muito bem documentados que, assim, a maioria, a vasta maioria dos profissionais de saúde mental no Brasil, especialmente aqueles que vão atender os pacientes com transtorno bipolar num primeiro momento, eles não têm conhecimento e não têm treinamento para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. Isso seja os mais variados profissionais da atenção básica, enfermeiros, médicos, outras profissões, psiquiatras, inclusive, eles têm dificuldade no diagnóstico, inclusive, do transtorno bipolar tipo Tipo, 1, tá? Então, a gente precisa ter muita cautela quando a gente pensa na realidade brasileira, em que qualquer paciente com transtorno bipolar, ele não é reconhecido e também não é tratado adequadamente. Infelizmente, a gente não tem dados que consigam demonstrar o tempo que leva para diagnóstico do paciente com transtorno bipolar no Brasil, mas o que a gente sabe de forma indireta é que todos os bipolares, num geral, não são reconhecidos pelos profissionais de saúde no Brasil, infelizmente. olha, então uma coisa que tem que ficar clara aqui. Não é a intensidade dos sintomas que vai determinar a gravidade da doença. Isso é uma coisa que explode a cabeça de muita gente, né? Porque às vezes um transtorno que tem uma intensidade de sintomas maior, ele responde bem ao tratamento e a pessoa vai bem a vida toda. E muitas vezes um outro transtorno, uma outra pessoa que tem uma intensidade dos sintomas não tão grave, mas às vezes é de difícil tratamento. Então, cada doença é uma doença, cada pessoa tem o seu curso e cada pessoa tem a sua história dentro do transtorno bipolar. E uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também é que as pessoas muitas vezes ficam muito preocupadas em saber, mas o meu transtorno é tipo 1, tipo 2, como se essa classificação mudasse drasticamente a vida da pessoa. Algo do tipo, olha, se for transtorno bipolar do tipo 1, o tratamento, a abordagem, o curso é muito diferente do tipo 2. Obviamente, se existe essa classificação do ponto de vista científico, é porque existem diferenças no prognóstico, existem diferenças no tratamento. Agora, Dr. Vonley, eu queria até que você comentasse isso. Essas diferenças, elas são tão drásticas assim? Ou um bom profissional que conhece sobre transtorno bipolar vai saber lidar com isso? A diferença não é tão drástica. A base do tratamento do transtorno bipolar são os estabilizadores de humor. Então, um paciente bem cuidado, bem conduzido, seja transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, a base do tratamento vai ser essa.
E muitas vezes o paciente, quando chega no consultório, ele tem muita dificuldade, inclusive ele mesmo, de reconhecer os episódios de hipomania ou de mania, inclusive no passado, que isso passa desapercebido. Então, o que a gente muitas vezes leva em consideração é que você conduz o tratamento durante um longo período de forma empírica, entendendo como sendo um transtorno bipolar ou um transtorno de humor a esclarecer, e depois de um tempo é que você consegue fazer a diferenciação para um ou para outro. E algumas vezes você faz a diferenciação para transtorno bipolar tipo 2, acreditando que o tratamento está dando certo, e chega uma informação ou o paciente interrompe o tratamento ou cursa com episódio de mania ao longo do tratamento, e aí esse tratamento, o diagnóstico muda de transtorno bipolar tipo 2 para tipo 1. O que eu quero dizer aqui é que essa diferenciação ela tem que ser compreendida e conduzida pelo médico, isso não deve ser uma preocupação para o paciente. Preocupação para o paciente deve ser estabelecer uma boa relação médico-paciente, ter uma boa adesão ao tratamento, fazer as medidas comportamentais que a gente fala muito aqui nas redes da Abrata, usar o remédio adequadamente, fazer a terapia, seguir as orientações do terapeuta, da terapeuta, do médico e da médica. Então, essa tem que ser a preocupação. Coisa de classificação acaba sendo mais importante para médico e em ambiente científico. Quando a gente está na nossa clínica, é muito mais importante a compreensão do quadro do paciente, todo o histórico psiquiátrico do paciente, do que se o paciente vai se encaixar numa classificação A ou B. Então, acho que esse é o recado que a gente tem que deixar para o pessoal aqui, né, doutor? Verdade, Fernando, verdade. E reforçando aquilo que você trouxe inicialmente, tem muitas dúvidas que podem surgir em relação à doença, ao tratamento, a como se comunicar com o seu profissional. Escreve para a gente, manda sua dúvida para os canais da Abrata, a gente vai acolher e trazer para debater. Bem lembrado, gente, deixa sua dúvida já aqui no comentário ou em outros canais da Brata, que aquelas dúvidas que forem mais importantes, aquelas dúvidas que a gente acha que vai ajudar o maior número de pessoas, a gente vai fazer questão de separar um tempinho e comentar aqui com vocês, tá bom? Então, deixa o seu comentário, aproveita, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, que isso é bastante importante pra gente, não se esquece de inscrever no canal. Muito obrigado a todos, obrigado, Dr. Volney, e até um próximo vídeo.